Um bom dia a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal do YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aperta os sinos para receber as notificações. Muito obrigado a você que tem compartilhado os vídeos, que tem se empenhado pelo crescimento do canal. Assim nós podemos contribuir para o crescimento das nossas plataformas, para levar conteúdos informativos à sociedade civil, que muitas das vezes é induzida a aceitar determinados valores que não competem à vontade popular. O dia de ontem é mais um dia que já entrou para a história do Brasil. O lado contrário ao conservadorismo se sente vitorioso, querendo a todo custo mostrar a segurança do processo de urna eletrônica, alegando que o atual presidente da República foi derrotado de maneira legítima. Porém, seja na internet, seja através das ruas, seja através dos debates que nós vemos no dia a dia, essa realidade não é mostrada na prática, apenas por previsíveis militantes simpatizantes da esquerda. E de todas as formas, é um desespero tão grande da parte deles que nunca na história do Brasil se falou numa transição tão complicada como está se vendo nos dias atuais. Transição essa que está acontecendo graças às articulações de Geraldo Alckmin, o velho sonho do Centrão desde 2018, como também, sem sombra de dúvida, meus amigos, o desejo ideal da velha fisiologia de querer sempre buscar seus velhos espaços no governo. Não é à toa que as pastas ministeriais estão sendo distribuídas em boa parte para o Centrão. O que significa dizer isso? Que o governo que está para entrar, se entrar, sem sombra de dúvida, já está utilizando as mesmas manobras de governabilidade. E seus simpatizantes nada falam. É interessante falar mal do Centrão apenas como por algum motivo de interesses de alguns deputados de conseguirem emenda parlamentar, como se fossem razões de corrupção. Agora, quando a corrupção é feita pelo lado de lá, de forma escancarada, não é citado. Isso é que é de se impressionar o como a esquerda progressista ela é seletiva, porque ela a todo custo, ela apenas sempre demonstra interesses em calar e derrubar a direita conservadora, a qual elas falam que é discurso de ódio. E se é discurso de ódio, conforme eles falam, por que não seria ódio às práticas políticas mais maléficas que tomaram a nossa nação e a saquearam? Por esse lado, não é válido se falar também? Ou mais ainda, o revezamento do poder político, da democracia moderna, em forma de café com leite, com as mesmas identidades político-partidárias, articulando bancadas de favorecimento através do velho mensalão. Talvez seja esse o real motivo da população brasileira se revoltar, porque o problema existe e, por outro lado, a esquerda cria a sua cortina de fumaça, criando um não problema, sempre colocando obstáculos para dizer que o pobre
é impossibilitado e dependente do governo. Mas em contrapartida, nunca fala de forma positiva a probabilidade do pobre de hoje ser o classe média de amanhã. O pobre de hoje ter mais oportunidades no mercado para financiar novos empreendimentos de ponta que geram grandes economias para o crescimento do PIB nacional. Eles querem apenas colher os frutos das riquezas que já existem para sugar aos poucos. Esse plano econômico de governo já é mais que antigo e conhecido, e que causam problemas de longo prazo, levando contas caríssimas o povo brasileiro ter que arcar. Isso significa dizer desemprego, desestruturação do orçamento público, porque há um estouro dentro de cada pasta ministerial para pagar os custos do Estado, e em contrapartida os serviços não são prestados na qualidade devida pelo fato das taxações que existem e que não são devidamente aplicados de forma estratégica. Isso é um dos inúmeros contextos que nós podemos levar em consideração do muito que se gasta e se gasta mal. É assim que governos que se dizem tão preocupados com as classes menos favorecidas governam, sugando todos os contextos, inflando a economia, gerando um descontrole inflacionário de longo prazo, com o intuito somente de adiar os problemas e depois disso mostrar números inexistentes e ineficazes para enganar o mercado financeiro, e mais que isso, criar estelionatos eleitorais. Foi dessa forma que durante muito tempo os discursos pareciam diferentes, mas as práticas as mesmas. Primeiro falando do próprio teatro que existia entre membros da cúpula do PSDB, a qual Geraldo Alckmin sempre fez parte, afinal ele saiu do PSDB e o PSDB não saía dele, e o próprio PT, que apenas se dividiam entre rico e pobre, um por ter um discurso mais rebuscado e o outro um discurso mais classista, mas os programas de governo totalmente equiparados, principalmente no que se refere à questão de determinadas importâncias com relação à transferência de renda. Dona Ruth, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, criou Comunidade Solidária, que anos mais tarde viria a se tornar Brasil Alfabetizado, tal como Bolsa Família, União do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Leite e Vale Gás. Isso demonstra que determinadas fusões são apenas articulações de marketing político-eleitoreiro para dar a entender que os números são ilusórios, e isso acaba causando expectativas mentirosas na mente da sociedade civil. Por esse e outros fatores, somado à corrupção institucionalizada, que sempre foi maquiada pela política do pão e circo, que existe hoje uma direita conservadora descentralizada que buscou de todas as suas formas recuperar a identidade brasileira, visando buscar colocar o Brasil no topo do mundo. E podemos dizer que, pelas expectativas superadas durante uma pandemia, bateu recordes significativos que invejou o resto do mundo.
E isso foi fundamental para que as contas do governo fechassem no azul, e sequer, em momento algum, pegou 1 centavo de empréstimo no FMI. Porque quando seu país é atrativo para a atividade econômica, você tem recursos suficientes que você cria receitas através do seu crescimento e da sua política fiscal. Esse é o verdadeiro liberalismo. Um liberalismo que abre as portas para o crescimento, para o desenvolvimento e para o planejamento estratégico. Por isso que realizou grandes obras e buscou as alianças necessárias para finalidades de fazer do regionalismo o municipalismo de federação, que significa tirar do papel grandes déficits do IDH brasileiro e, acima de tudo, provocar o maior crescimento que não vem desde 1975. E é por essa razão que nós, da direita conservadora, não vamos nos calar, porque eles só têm números. Nós temos fatos reais e aprovações de fundamento necessário para o reformismo, que é de dar a largada para o andamento de um país da prosperidade. Eles só querem a maquiagem. Eles querem adiar problemas e, acima de tudo, sugar a nação a ponto de se tornar insustentável, fazer com que a conta chegue na proporção a qual você experimentou no governo da rainha das pedaladas, e fora os subsídios que eles criaram e nunca pagaram. Está explicado por que o Pacheco, o Lira, entre outras figuras mais da coalizão centrista, estão buscando a base do governo? Porque lá a fartura é muito maior para o velho jogo político, com o intuito de quebrar a corrente do conservadorismo liberal que cresce a cada dia. E com as ações do povo, os manifestos das ruas, pode crescer ainda mais, porque a verdade é que o povo não quer novamente governos socialistas no poder, porque nós queremos uma grande nação, uma nação que todos invejam por tudo aquilo que temos de recurso, onde as riquezas foram feitas para serem multiplicadas, não somente exploradas. As urnas, ontem faladas pelo Partido Liberal, obtêm sim grandes falhas. Tecnologias sem avanço que precisam ser devidamente apuradas. O presidente do TSE, ele quer peitar a todo custo as razões que envolvem os interesses da transparência eleitoral tão clamada pelo povo brasileiro. Afinal, a sua democracia não obtém grandes proporções porque não existe imparcialidade na Suprema Corte. Existe interesses que são evidenciados a cada dia, até mesmo pela mídia militante. Um grande abraço a todos. Deus acompanhe a cada um de vocês. Conjuntura política e econômica sempre do seu lado, através do intermédio do seu amigo Diego Santana.